Depois de muitas horas de batalha e uma longa jornada, finalizei Black Myth: Wukong. E eu vim aqui conversar com vocês sobre como foi minha experiência com um dos games mais aguardados de 2024, e para alguns até mesmo o GOT. Eu separei o vídeo em dois momentos. No primeiro, quero abordar aspectos gerais, e depois listar 3 wins e 3 flops desse grande jogo. Pode parecer confuso, mas fique até o final do vídeo para entender melhor. Então bora! Eu comecei a jogar o game no seu lançamento, lá em agosto de 2024. Mas devido à falta de tempo e um probleminha técnico, levei mais tempo do que o previsto para conseguir finalizar o game. Como tive a oportunidade de jogar várias versões do game, consegui notar algumas diferenças desde o seu lançamento. Uma delas foi o desempenho, que melhorou um pouco, pelo menos no PS5 Fat, que foi o console em que eu joguei. O problema de Ghost é que aquele aspecto de distorção e artefatos geralmente causado por softwares de geração de quadros como o FSR da AMD presente no PlayStation 5 permaneceu desde o lançamento. E não notei melhora. Aliás, notei um aumento na degradação de partículas, e olha que tem muitas partículas durante a gameplay. O maior problema é que essas tecnologias que deveriam melhorar a qualidade gráfica acabam sacrificando o visual em prol do desempenho. Isso não é algo exclusivo da Game Science, mas uma tendência da indústria. O mapa foi um questionamento válido dos jogadores. Para alguns jogos, a ausência desse senso de localização faz parte da imersão, mas não é o caso de Black Myth, sendo inegável que esse recurso deveria fazer parte do jogo desde o lançamento. Tanto que foi implantado no patch 1.0.12.16.581, juntamente com melhorias de desempenho e um novo modo muito interessante de desafios contra chefes para testar as habilidades do jogador. O jogo tem vários puzzles em sequência, que fazem jogadores desatentos não os completarem apenas por não terem informação da localização. As conversas com os personagens também não auxiliam nessa busca, sendo linhas de diálogo que apenas deixam em aberto o que irá acontecer, caso em algum momento você encontre ao acaso o fim do puzzle. Para os platinadores de plantão, o YouTube vai ser o seu melhor amigo nessa meta, uma vez que existem conquistas perdíveis no game, infelizmente. Antes do lançamento, muito foi comentado sobre se Black Myth poderia revolucionar a indústria. E mesmo sem chegar a esse ponto, na minha opinião, ele com certeza elevou o padrão atual, provando que os estúdios orientais têm muito a oferecer. Não é novidade que produções orientais têm seu destaque na indústria cinematográfica, principalmente em cultura e história. E é nesse quesito que Black Myth ficou devendo um pouco. A Game Science trouxe várias referências à obra clássica e inspiração direta Jornada ao Oeste, também pontuando magnificamente ao final de cada capítulo uma história relacionada aos acontecimentos de Sun Wukong, nosso protagonista. Mas durante a gameplay em específico não trouxe a profundidade que poderia expressar. Eu sei que para muitos a história em jogos ou até mesmo em outras mídias não tem tanta relevância, mas para mim esse é um aspecto que poderia ter sido abordado melhor, principalmente por se tratar de uma adaptação de uma mitologia tão rica em temas como superação e filosofia de vida. Nada disso tira a grandiosidade de Black Myth: Wukong, apenas ressalta o quanto temos diversos públicos e podemos cativar cada um de uma forma diferente. Aliás, até um jogador que nunca jogou um Souls, gosta de jogos com boas trilhas sonoras e detestava perder horas para derrotar um único boss. E é aqui onde Black Myth: Wukong se destaca: as batalhas. Não é novidade que o game se baseie no estilo boss rush bem clássico. Ele basicamente está no meio termo entre o Souls-like e um hack and slash. Cada boss, ou aqui chamados Yungai, tem características únicas, com as mais variadas sequências de golpes e finalizações. E ao longo do jogo você se depara com uma diversidade muito grande de classe de minions
e chefes. A evolução de Son Wukong é essencial para a campanha de Black Myth, tornando cada batalha progressivamente mais grandiosa e épica, até atingir seu ápice na luta final. Além disso, o game permite testar diferentes builds, com pontos de experiência que podem ser alterados entre as classes a qualquer momento, uma abordagem cada vez mais comum nos dias de hoje. E na minha opinião, isso é um grande acerto, especialmente para jogadores como eu que tendem a acumular XP com receio de precisar deles mais adiante. A ambientação do game é um ponto forte. Cada capítulo tem uma identidade própria, desde uma floresta a um lugar totalmente desértico. A Game Science trouxe muitos detalhes para cada região, como por exemplo os pontos de salvamento, que são condizentes à localização. Aliada à ambientação, a trilha sonora também é um espetáculo à parte, trazendo ritmos e instrumentos clássicos da cultura chinesa, completando assim a imersão. As composições são bem distribuídas entre os capítulos, em situações bem específicas, causando sentimentos de relaxamento durante a exploração e intensidade durante os combates. Um destaque para as músicas escolhidas para o final de cada capítulo, e especialmente Nonsense, trilha épica da animação do capítulo 3. E agora vamos para os flops e wins de Black Myth Wukong. Flops. Otimização. Black Myth Wukong não entregou um bom desempenho para os consoles, depreciando aspectos visuais para manter o desempenho estável. Level Design. Com certeza, Black Myth poderia ser melhor nas questões das paredes invisíveis, algo contornável nos dias atuais, e que está muito presente no game. Localização. A falta de informações pode sim deixar o jogador perdido. A implementação do mapa resolveu em partes esse problema. Wins. Batalhas. Os desafios são muito bem elaborados, com diversas mecânicas disponíveis. Trilha sonora. Deixa um jogo muito mais imersivo e aumenta a dramaticidade nas batalhas. E competitividade na indústria. Sem dúvida, Black Myth mostra que estúdios orientais podem sim competir diretamente com os grandes estúdios ocidentais, incentivando sempre a inovação e a diversidade na indústria. Essa competição tende a trazer um produto final melhor para nós, jogadores. Agora eu quero saber de vocês. Deixe nos comentários o que para vocês é um flop e uma win de Black Myth Wukong. E se você gostou do formato do vídeo, lembre-se de se inscrever aqui embaixo e participar das nossas lives. Muita gameplay para você, valeu e até o próximo vídeo.